Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! A Web Rádio Cristo Consolador apresenta, a partir desses instantes, estudando a codificação espírita. Eu começo cumprimentando a nossa irmã Rejane Nobre, que está nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite, Rejane, paz e luz com Jesus. Boa noite, Amadeus, boa noite, Renato, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, paz e luz com Jesus. Eu cumprimento agora meu querido irmão Renato Martins. Boa noite, Renato. Paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus, Amadeus, e a todos que estão nos assistindo. E estamos aqui novamente, Graças a Deus, com muita alegria, participar deste programa maravilhoso que é Estudando a Codificação Espírita através do Livro dos Médiuns. Maravilha. Hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2024, e agora são exatamente 20 horas e 1 minuto. Estamos iniciando a programação, estudando a codificação espírita, prosseguiremos com o estudo do Livro dos Médiuns, como já disse Renato, das manifestações espíritas, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Quero mandar um abraço todo especial para o nosso irmão Delcio Silva, Dona Marília, Amanda, Hugo, Kátia, Dona Silvia, lá no Rio de Janeiro, e todos que fazem a programação da Web Rádio Cristo Consolador. Um abraço todo especial para você que nos acompanha a partir de agora aqui na Web Rádio Cristo Consolador, ou através das plataformas YouTube e Facebook. Podendo acompanhar depois, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia, pela sua presença e pelas vibrações positivas. E aí agora eu passo para nosso querido irmão Renato Martins, que vai fazer aquela leitura preparatória para iniciarmos os nossos trabalhos em nome de Jesus. Amadeus, vamos hoje fazer um pouquinho a leitura de um texto totalmente diferente, normalmente, do que nos traz Emmanuel na coleção Fonte Viva. Então, aqui vamos ler uma passagem do livro A Vida Escreve, a psicografia de Francisco de Xavier e Valdo Vieira. No caso, quem escreve é Hilário Silva, e tem como título O Grito. É muito interessante essa passagem. Vamos lá ver se nós podemos colocar na melhor maneira possível. Ele diz o seguinte: uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podemos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Saulos, o instrutor espiritual que falava pelo médium. Não adianta repetir frases inúteis, e é sempre falta grave por ferir silêncio, saliência ao mal. Cometemos o bem, destaquemos o bem de todos os presentes, Belírio Arruda,
escutava em silêncio. Aí ele continuou dizendo o seguinte: decorrido alguns dias, Arruda, na função de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. Um enorme salão parecia completo. Tudo pronto. Acabamento esmeralda, pinturas primorosas. Experimentamos a acústica e disse o engenheiro superior. E virando para Belírio, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou: confia em Jesus, confia em Jesus. O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam na sua faina, quando triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado. Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou. Alguém aponta Belírio, para quem ele se dirige abrindo os braços. Obrigado, amigo, exclamou. E mostrando um revólver. Ia encostar o cano ao ouvido, entretanto, escutei seu apelo e espustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me. Estou desempregado há muito tempo e sou pai de oito filhos. Jesus, sim, confiarei em Jesus. Arruda abraçou de olho úmido. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço. E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconfiado e falou: vê amanhã, pode vir trabalhar amanhã. Hilário Silva. Olha, Mateus, é uma mensagem que realmente, no caso aqui, é quando nós devemos confiar em Deus em todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores. Quando nós estamos com certos problemas na vida, sabemos que Deus está presente. Muitas vezes vem uma certa condição de ajuda através de qualquer pessoa. Às vezes vem até através de uma criança, vem através de um adulto, vem através de pessoas que a gente nem pensa que está ali, está presente e nos traz uma solução. Confiemos em Jesus, porque Ele é o caminho da verdade da vida. Renato, isso é um texto realmente muito interessante, porque reflete o que o texto mesmo diz. Quando falar, é muito importante saber o que está falando, para não jogar a conversa fora. Como dizem, quando as pessoas estão conversando coisas sem proveito, dizem que é jogar a conversa fora, e é verdade. Talvez o sentimento, a pureza, a maneira sentimental como foi pronunciado o nome de Jesus, foi o suficiente para salvar uma vida que estava lá na iminência de partir para esse ato translocado e, de repente, ouviu falar em Jesus, não apenas salvou a vida, mas também conseguiu um trabalho para o sustento da família. É muito importante a gente falar, mas saber o que fala, quando fala, onde fala, é muito importante ter essa consciência. Parabéns, Renato, pela sua escolha, muito bom. Aí eu vou aproveitar também, a enseja e vou fazer a oração de Bezerra de Menezes, que é também um apelo. Ele nos diz: nós te rogamos, Senhor, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem a teu infinito amor. Jesus,
Divino portador das graças e das verdades, estende tuas mãos dadivosas em benefícios daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Fazes o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentar as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, quer sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E aí nós colocamos essas rogativas perto do Mestre Jesus, implorando a sua misericórdia para todos nós que estamos nessa sala, iniciando os nossos trabalhos na seara do Mestre, mas, sobretudo, para os nossos irmãos necessitados, os que vivem no corpo físico e os que estão no mundo espiritual, aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos ambientes desarmonizados, nos lares infectos, nas prisões, nos hospitais, onde há choro e rangeiros de dentes, que as bênçãos e o amor do nosso Pai, conduzindo a esse lenitivo pelo querido irmão Bezerra de Menezes e suas legiões consoladoras, que eles nos assistam, Senhor. Muito bem, nossa querida irmã Rejane Nobre, com as bênçãos e a proteção de Jesus, está iniciado o nosso programa. Agora nós vamos à parte evangélica. Você faz a leitura, por gentileza? Faço sim. Vamos fazer a leitura de um ponto evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. O tema é o jugo leve. Tópico 1 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Assim disse Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Maravilha de texto, Renato. Esse texto, ele para a gente, espíritas, tem uma importância capital, porque é nele que o nosso bom senso encarnado, Allan Kardec, coloca lá a mensagem de Jesus, prometendo o envio deste Consolador prometido, para nos revelar o que ele não podia dizer na época, porque não seria compreendido, e revelar o que, aliás, relembrando o que ele estava dizendo, e revelar o que ele não podia dizer, porque não seria compreendido. Então, esse capítulo para a gente, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma importância muito grande para nós, não é, Renato? É verdade. O que João traz nesse capítulo, principalmente o Consolador, prometido por Jesus, no capítulo 14, né? Verso 15 a 26, é algo sensacional. É uma das passagens muito, muito bonita, né? Sobre o Consolador prometido por Jesus há quase 2.000 anos atrás. Então, são coisas que nós devemos ler, reler, pensar, meditar e procurar colocar em prática. Muito interessante mesmo. Maravilha! E é colocando em prática que Dona Rejane agora vai fazer isso, vai colocar em prática o texto do Livro dos Médiuns para que a gente possa debulhá-lo em nome de Jesus. Opa! Programa passado eu não estive aqui, mas já dei uma olhadinha que vocês pararam
Na 11ª, vamos fazer a releitura e, em seguida, damos continuidade, ok? Livro dos Médiuns, capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Estamos na questão 223, que é dividida, e estamos na 11ª, que Kardec diz assim: não haverá maior garantia de independência no mundo mecânico do que no mundo intuitivo? A resposta a isso foi: sem dúvida alguma. E, para certas comunicações, é preferível um médium mecânico. Mas, quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente, conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Renato, é com o senhor. Pode debulhar, senhor Renato. Olha, nós sabemos que existe a mediunidade intuitiva, a semimecânica e a mecânica. A intuitiva é quando a pessoa sabe realmente o que é a mensagem que está vindo do mundo espiritual através dele. É interessante que os amigos dizem assim, quando o espírito traz um texto muito engraçado, a pessoa vai escrevendo e vai rindo, vai sorrindo por aquele texto que está vindo, porque ele está consciente demais naquele texto. Quando é o texto, vamos dizer aqui, o texto mecânico, não, aí já a história já é diferente. Por quê? Porque a própria espiritualidade diz 10%, só tem 3% do médium na questão da mediunidade de sentir ou saber o que é que está escrevendo. O médium mecânico ele não sabe, na realidade, o que está se passando. Já o médium semimecânico, que não tem aqui, mas vamos dizer porque, vamos falar porque realmente é um tipo. O semimecânico, a pessoa, muitas coisas que os amigos espirituais dizem, se for com exemplo, para também nós, o médium, ter conhecimento, para que possa aprender o ensinamento, ele deixa o médium escutar. Mas então, tem certas vezes, quando a pessoa está, um espírito está dando a comunicação semimecânica, e quando o espírito sabe que o médium não tem interesse, não é interessante o médium saber, então ele faz que o médium fique mais no trance mais profundo. Então é muito interessante, né? Mas de questões de tipo de mediunidade, todos têm sua, como ele diz aqui, circunstância. O médico, quando é intuitivo, aquele que recebe e passa, está sabendo a pureza daquela mensagem. E sabemos também, ele, no caso, que nós estudamos aqui, tem a qualidade, a condição espiritual daquela entidade que está dando a comunicação. Se tiver alguma coisa que venha trazer o sofrimento para alguém, o médium tem a condição, porque tem a consciência em si e não deixa o espírito transmitir aquela mensagem. Porque, na realidade, o responsável pela comunicação é o médium. Então, o médium tem que ter consciência, ter a consciência daquilo que está fazendo, está ali naquela condição de um aparelho que possa ter a segurança da comunicação. Então, é mais ou menos por aí que Kardec nos fala que existe a sua condição, tem circunstância e a forma da comunicação. Amadeus. Renato, você resumiu tudo, mas é interessante essas circunstâncias que ele se refere aí. Por exemplo, vamos imaginar um médium iniciante. Ele começa a psicografar as suas primeiras experiências, ele não conhece o espírito que vai estar se comunicando por seu intermédio. Há uma tendência natural ele botar um pouco da sua tinta lá na matéria. Há uma tendência, né? Mas quando ele já está mais afinado,
quando ele está mais amadurecido, quando ele sabe quem é o espírito que está se comunicando, ele se entrega com mais desenvoltura. Então, como diz Kardec aqui, de repente, a mensagem que vem através da psicografia intuitiva é indiferente daquela que vem através de um médio mecânico. Mas isso vai depender da circunstância. Muito obrigado, meu Renato. Vamos lá, dona menina, vamos outro. Vamos seguir com a leitura. Pegou? Pegou. Bem, vamos fazer a leitura da 12ª. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade um corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente. Donde o nome de médiuns inertes dado a esses, donde o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? A resposta a isso foi: pouco há que dizer a tal respeito, e é que, se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho, sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Este é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Seu Renato, o homem aí deu uma debulhada excepcional. Veja bem, a pergunta parece até capciosa, se observarmos bem. Ele dá uma misturada aí no texto, na pergunta, se você não tiver cuidado, pisa na casca de banana, mas ele tem toda a razão. Porque se você imaginar que uma cestinha, ou um papelão, ou uma mesinha, qualquer desses instrumentos, que foram utilizados lá à época de Kardec, quando ele começou a fazer as pesquisas espíritas ou doutrinárias, claro que você vai ver a independência, o papel daquele objeto servindo de intermediário para a ação do espírito. Mas aí ele está explicando aqui. O espírito não dá inteligência àquele objeto, apenas usa ele, dá uma vida factícia para que ele se movimente. Mas o médio é uma inteligência. O médio, sim, o médio tem uma inteligência e esse pode interferir na ação do irmão espiritual ou pode não interferir. Uma das coisas que a gente observa, o tipo de psicografia mecânica, ele se manifesta não apenas pela independência do médium, mas muitas vezes pela velocidade que o espírito usa para se transmitir a mensagem, porque na psicografia intuitiva é lenta, é muito devagar. Muitas vezes tem repetição, essas coisas todas, e a psicografia mecânica é correta, é rápido, é ligeira, e isso facilita o trabalho do espírito, uma vez que a coisa funciona na velocidade do pensamento dele, né? Então dá para a gente perceber, não é, Renato? Matheus, porque aí os espíritos naquele tempo, em 1856, 55, 56, é a questão que usaram aquelas opções que eles tiveram da cesta, como ele falou, da prancheta, é porque existia médios de potencial, de uma mediunidade de potencial de efeito físico ali, que os amigos espirituais usavam o fluido do médium para que ele pudesse manipular a própria prancheta ou a cesta, ou qualquer outro objeto que viesse trazer a transmissão de uma mensagem psicografada. Então, quer dizer, não é a cesta,
e não é a prancheta ou qualquer outro objeto que tem a inteligência, como ele fala, mas sim um médico que estava ao seu lado. Ele poderia estar ao seu lado e ele também poderia estar distante, distante mesmo, sem que ele possa usar. O nosso irmão aqui está falando sobre, acho que o papel do médico como filtro do espírito, aplicando para todos os espíritos, e muito ruim, principalmente para o médium, não? Olha, vai depender da capacidade mediúnica, viu, amigo? Ele depende da questão mediúnica, depende também da qualidade, da condição espiritual do médium. Então, quer dizer, se for um médium que tenha, vamos colocar para nós entender, um Chico Xavier, ele é um filtro do espírito, ou como um filtro do espírito, podemos dizer assim? Não. Porque, pela sua capacidade vibratória, que combinou com a questão vibratória de Emmanuel, ou outros espíritos, e trouxeram a própria comunicação. É como dizer uma ligação direta, sem haver empecilho, não precisar nem o espírito nenhum, nem outro ser como um filtro, o filtro do espírito. Mas nós sabemos que, como você realmente diz, muitas vezes poderá acontecer que o médium, ele poderá, como nós já falamos anteriormente, ele sendo um médium consciente, ou mesmo inconsciente, mas o médium tem uma capacidade vibratória muito boa, ele pode ser também o filtro do espírito, quer dizer, da mensagem, não da mensagem que o espírito está transmitindo. É quando nós falamos, ele pode falar certas coisas que realmente não condiz naquele momento. Então, quer dizer, vai passar pelo filtro. A mensagem, não o espírito em si. Vamos saber, vamos ter isso no assunto. Então, quer dizer, é muito importante para todos nós sempre analisarmos as comunicações espirituais. Não é chegar uma pessoa, o espírito da comunicação através de um médium e a gente concordar. Quando o médium é sofredor, mas é o seguinte, quando o médium é sofredor, desculpa, estou parando porque estou lendo o que o rapaz está colocando, um amigo está colocando. Quando o espírito é sofredor, realmente a espiritualidade, existe um planejamento antes daquela entidade da comunicação, num trabalho de conceituação, Renato, Oi? é bom fazer a leitura da pergunta antes de você querer responder. Então, pronto, o que nosso amigo falou. Fala aí, Regiane. Tic-Tac 3 falou assim: acho que o papel do médium como filtro do espírito aplicado para todos os espíritos é muito ruim, principalmente para o médium, não? Aí ele deu continuidade. Particularmente, eu só aceito essa filtragem quando o espírito é um sofredor, agressivo. Pronto. Desculpa eu não ter pedido para ler antes a sua mensagem, amigo, mas você me entendeu que realmente você tem tem condições de definir o que realmente é uma comunicação. Então, quer dizer, como nós estávamos dizendo, vai depender da condição mediúnica do médium, da sua concepção espiritual e do espírito. E quando é aquele sofredor, realmente existe uma programação. E nessa programação, os espíritos chegam, os amigos espirituais trazem aqueles espíritos para dar comunicação. E realmente, se aquela comunicação, normalmente, os espíritos dizem, a gente encontra muito na literatura espírita, através de André Luiz, os amigos dizem mesmo assim, o único médium que tem condições
desse espírito da comunicação é médium fulano de tal. Por quê? Porque sabe, ele sabe qual o médico que tem condições de dar um filtro. Não é, Amadeus? É por aí, Amadeus? É por aí. Nós queremos agradecer ao nosso irmão pela sua contribuição aqui na nossa conversa sobre o papel dos médios nas comunicações espíritas. Ele acha que é ruim para um médio fazer a filtragem. Mas vamos pensar na orientação de Divaldo Pereira Franco. Veja bem, quando ele se refere a filtro, não é que o médio tem que ficar atento em todas as palavras, todas as expressões verbais ou escritas que o espírito manifesta por seu intermédio. Acontece que quando você conhece o espírito, como nos referimos anteriormente, ele não tem essa preocupação, porque ele sabe que de um espírito, vamos imaginar Chico, psicografando Emmanuel, psicografando Bezerra de Menezes, psicografando André Luiz, Humberto de Campos, ele vai se preocupar com a linguagem ou com infiltrar o que o espírito está falando? Não. Mas imagine, por exemplo, um médium, recebendo uma comunicação do espírito leviano, com brincadeira, com graça e etc., e ele, através da psicografia intuitiva, o médium tem a obrigação de filtrar. Necessariamente, não precisa o espírito ser um sofredor, não. É importante, Renato lembrou lá no início do programa, o médium é coparticipante da responsabilidade. O espírito é responsável pelo que diz, mas o médium é responsável pelo que transmite. Então, é um cuidado do médium saber o que passa para o seu intermédio e vai ser divulgado como verdade, como muitas vezes pode ser uma mentira. Entendeu? Eu acho que a outra questão que ele levanta, Regiane, pode colocar, por gentileza? A outra questão. A nova? Sim, pronto, aí está. Aí, não, essa anterior. Anterior a essa. Essa daí. Particularmente, só aceita a filtragem quando o espírito é um sofredor. Não deve aceitar de qualquer espírito. O próprio Kardec diz. Está lá em João, observar se o espírito é de Deus. Você, como médium, você é o intérprete da orientação da espiritualidade e você está pautado aqui na verdade, transmitir as verdades. Então, se o espírito leviano começa a falar um monte de baboseira, quem tem que fazer a filtragem é você do que vai sair. Não é o espírito, que ele não tem responsabilidade com isso. O espírito leviano não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade é você. Aí você precisa filtrar. E aí, na última questão aí, que passou rapidamente. A última, por gentileza. Não. Pronto. Como os espíritos de luz não deve haver a filtragem, não é? Não precisa. Imagine, por exemplo, Emmanuel, um orientador espiritual, André Luiz, um orientador espiritual, Bezerra de Menezes, responsável pela união dos espíritos no Brasil. Esses espíritos vão se manifestar através do médium. O médium conhece, sabe quem são eles. Ele vai precisar fazer uma filtragem? Não. Agora, aparece lá um Amadeu da Silva, olha, eu quero falar sobre reencarnação. Aí eu vou dar informações lá, estapafúrdia e tal. O médium tem a obrigação de filtrar. Na minha concepção, passa por aí. É o que Renato acabou de dizer, né? Muito obrigado. Obrigado, amigo. Você participando nos dá mais... nos dá algo diferenciado para que nós possamos transmitir cada vez melhor, né, Amadeus? Exatamente, é preciso isso, né? É uma bela sacudidela, né? Então, vamos dar continuação no novo slide. 13ª questão. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida, o das mesas, cestas, etc., que, pelos seus movimentos, exprimem a cólera ou a afeição? A resposta a isso é: quando um homem agita, colérico, um pau, não é o pau que está presa de cólera, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o pau. Nenhum sentimento inteligente apresenta.
apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem nela se domicilia. Aí, Renato, pode começar? Ele botou mais uma mensagem aí. Deixa eu vir a mensagem. Evangelicamente falando, o médium é apenas o telefone, entre aspas, como dizia o Chico Xavier. O telefone só liga de lá para cá, não daqui para lá, né, Amadeus? É nesse sentido que Chico fala. Agora, o médium é literalmente passivo a ponto de tudo que vier passar por ele. Ele precisa controlar o que passa por ele. E é isso que resulta na filtragem. O médium é, na verdade, o telefone. Mas nós estamos tratando aqui de psicografia, por exemplo, intuitiva, mecânica e mecânica. Ora, tudo que o espírito disser, o médium deixa passar? Certamente não. Como é que a gente sabe disso? Basta você acompanhar na prática mediúnica, na prática da psicografia, o espírito muitas vezes dita uma mensagem, o médium, às vezes, muito rapidamente, ou passa despercebido, ele percebe uma coisa e escreve o que ele percebeu, e o espírito, na hora que vai fazer a revisão, o espírito corrige, manda corrigir. Não é isso que eu quero, não. Eu quero assim, assim, assim. É o espírito também filtrando o trabalho do médium. É o espírito. O papel de telefone na verdade, o médium é um telefone. Agora, é um telefone com responsabilidade. E o texto aí está chamando a atenção de quê? Ora, o que está por trás daquela mensagem, na verdade, é uma inteligência. A inteligência é o espírito. O médium oferece energias para que a manifestação se dê. Agora, quem está com raiva, nesse caso aqui, quem está com raiva ou colérico, não é o médium, não é a cesta, é o espírito que está fazendo a comunicação. Por quê? Porque se o espírito tivesse dando a comunicação passiva e o médium obrigasse a comunicação a sair colérica, havia uma intervenção absurda, havia uma manipulação no teor da mensagem. Não é isso que se dá, não é, Renato? O que ele está falando aqui em relação à questão das mesas girantes, das cestas, do pau que ele falou aqui, as coisas exteriores não tem condições nenhuma, não tem vibração, não tem consciência do que está fazendo. Apenas é algo material. E, na realidade, nós temos de buscarmos dentro da nossa consciência aquilo que nós transmitimos. Cada um transmite da sua maneira. Se o Guilherme Menezes transmite amor, já o Renato não transmite amor. Eu transmito outra condição de enviar as minhas mensagens. Quer dizer, são coisas que cada um tem sua consciência daquilo que faz. Aonde estão as leis de Deus? É a pergunta de Kardec aos Espíritos. Ele diz no Livro dos Espíritos. É a 600 para 621 do Livro dos Espíritos. Mais ou menos isso. De 628 a 625. Então, ele diz o seguinte, as leis de Deus estão dentro da nossa consciência. Então, nós somos, dentro da nossa consciência, nós transmitimos aquilo que nós somos. Nós não podemos não existe salto na própria natureza. Então, existe a questão de cada um de nós transmitirmos aquilo que nós temos no nosso interior. Então, não é coisa material como o pedacinho de pau, o lápis, coitado do lápis, se tivesse o lápis que tem a ira, transmite aquilo, a qual, e daí? O que é que vai acontecer? Nada. O que vai acontecer é quem está dando a mensagem, o transmissor, quem transmite. Quem está levando a mensagem, são as ondas, e tem a mensagem no final. Então, são questões que nós encontramos no nosso dia a dia, encontramos dentro da própria doutrina dos Espíritos. É isso, Amadeus, que nós podemos sobre o tema. É verdade. Renato, aí a gente tem que ver aquelas circunstâncias que nós tratamos lá atrás. A gente precisa ver a credibilidade do médium. Tem uma série de ingredientes que a gente precisa inserir. Por exemplo, uma mensagem que vem através de Chico Xavier.
Você pode questionar? Claro que você pode, porque o próprio Kardec disse que questione tudo. Aliás, São Luís disse que você questione tudo. E aí você tem que ir lá em João para ver se o Espírito é de Deus. Agora, quando a mensagem vem através de uma pessoa confiável, você lê a primeira vez e aceita. Você pode até discordar do sentido, mas a veracidade está ali naquilo que está sendo dito. Agora... pode falar. Diga. Não, eu queria dar um exemplo que me passou na mente quando a gente estava falando sobre as cestas e etc. Veja bem, vamos imaginar que você vai na rua e aí, de repente, aparece um cachorro. Você pega um pedaço de pau e vai bater no cachorro. O cachorro parte para morder quem? O pau ou você? Parte para morder você, porque a ação é sua. Numa mensagem dessa natureza, a mensagem é do espírito, o resto é intermediário. Ok? É verdade. Amadeus, é interessante que, por exemplo, nesse livro de hoje que nós vemos aquela mensagem, é interessante que esse livro é aquele que uma página ímpar, pares, foi psicografada por Chico, e a outra por Valdo Vieira. Uhum. Tem alguns certos médios que têm uma sensibilidade tão grande que a mensagem é diferente da mensagem passada, psicografada por Chico, é diferente da mensagem passada por Valdo Vieira, o Espírito. É o intermediário que interfere, né? A natureza é o intermediário que é diferente, e a mensagem é diferente. A mensagem é diferente. É a mensagem de Emmanuel em todos os dois. Mas é interessante que o intermediário, o telefone Chico, vamos dizer assim, é diferente do telefone de Valdo Vieira, naquele tempo. Olha como é interessante o que nós temos de ter conhecimento da doutrina dos espíritos e como ela é fina, ela é algo que nós temos de estudar, viver e conviver todos os momentos, porque tem coisas novas, coisas que vêm trazer uma diferença no futuro. Ô, Renato, em comunicação social, a gente diz que essas intervenções chama-se ruído. Então, por exemplo, o telefone de Chico não tem ruído. Já o telefone Valdo Vieira tem certos ruídos. Ah, mas o que é isso? Olha, os recursos mediúnicos de cada um. Aí você vai chegar, você vai ver um benfeitor espiritual, vai trazer uma mensagem através de um médium intelectualizado, usa um vocabulário. Mas se ele for usar uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, o vocabulário é outro, o espírito é o mesmo, a mensagem é a mesma. Agora, o intermediário é diferente, e aí o conteúdo sai diferente. Muito bem lembrada a sua citação, Renato. Vamos, Regiane. Vamos dar continuidade. Ok? Certo. 14ª. Kardec perguntou assim: desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los uma categoria de médiuns, dando-se-lhes o nome de médiuns inertes? A resposta a isso foi: é uma questão de palavras, que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres de dar a um boneco o nome de homem. É interessante, eu acho incrível como eles batem em cima da tecla de que nossa linguagem, até a mais desenvolvida, ainda são consideradas linguagens pobres aqui na Terra. Algumas mais, outras menos. E que, como qualquer função, a principal função de uma linguagem é o entendimento entre os meios, né? Entre as duas pessoas que o locutor e o interlocutor. Chame como quiser. O importante é que vocês se entendam. Maravilha. Ô, Renato e Rejane, e o nosso irmão que deve estar nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia, os demais que estão nos acompanhando. E Kardec pergunta a São Luís,
assim, no arrepio do questionamento, o que é o espírito? Aí São Luís diz que nós ainda não podemos saber o que é o espírito, mas a gente usa o adjetivo que quisermos para definir o que é o espírito. Uma luz, uma essência, uma energia, o que disser eles entendem. Daí é contato. Não importa, o que importa é que o que você diga seja objeto do entendimento que é preciso e pronto. Isso é problema de linguagem. Não é, Renato? Na questão 23 do Livro dos Espíritos, diz o que é o Espírito. O Espírito é o princípio inteligente do universo. O que é o Espírito? Mas uma nós não sabemos definição. da definição. E, no caso aí, você está falando da essência do que é o Espírito, que pode Perfeito. dizer que é a luz, mas na questão 23 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, mas para nós termos uma ideia, nosso irmão passou também. Regiane, por favor, coloque na tela o que o nosso amigo... tem duas mensagens. Duas mensagens. Amadeus, responda, por favor. Diga aí, lê aí, Regiane. Tico e Teco 3 disse assim: eu não confio em médium que interfere no que o espírito quer dizer. É porque isso caracteriza mistificação, né? O espírito está dizendo uma coisa e o médium está dizendo outra, está mistificando o que o espírito está dizendo. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas ele está interferindo no pensamento do espírito e não deve acontecer. Isso é fragilidade. E é isso que os benfeitores espirituais observam. Ora, um médium que é capaz de trocar o conteúdo, a essência da mensagem do espírito de um benfeitor para expressar a sua vontade, ele não merece credibilidade. Aí ele está colocando aqui, a minha maior experiência foi com médios psicofônicos. Sim, mas também com médios psicofônicos, psicográficos. Veja bem, a gente precisa entender que o espírito é o comunicante e o médium é o veículo, como nós dissemos naquela alusão do negócio do telefone. Ora, se for uma criatura confiável, a mensagem vai sair sem ruído, vai sair do jeito que o espírito apresenta. Mas se for uma pessoa, um médium, sei lá, meio destrambelhado da vida, ele vai aproveitar aquela mensagem e inserir a opinião dele. E aí isso é perigoso, principalmente na psicofonia. Porque na psicografia você tem um registro. E na psicofonia é volátil, você escuta e 5 minutos depois você não sabe mais o que escutou. Não dá para você pegar tudo na essência. Você teria que gravar, depois você decupar tudo aquilo que foi dito para você ver onde está a coerência e a incoerência. Mas aí você vai descobrir na psicofonia onde foi que o médium interferiu, onde foi que ele não interferiu. Fica difícil, né? Renato? No caso aqui, a primeira pergunta, eu não confio em médios que interferem no que o espírito quer dizer. Essa é a primeira, Regiane, por favor. Essa daqui. Olha, no nosso entendimento é o seguinte, tem alguns médios, depende da condição mediúnica de cada um. Vamos dizer assim, se o médio é inconsciente, se o médio é intuitivo, recebe uma mensagem. E ele pode, no caso aí, procurar, às vezes, e transferir e contra a própria mensagem do nosso amigo espiritual. Quer dizer, preferir querer colocar palavras da comunicação do nosso amigo espiritual. Muitas vezes, meu amigo, os espíritos que estão dando comunicação e o médium quer interferir na fala, naquela fala, o médium diz certas coisas, coloca-se na frente do espírito e diz a comunicação que não pensa, o espírito vai fazer um complemento para dizer que realmente o que tinha dito estava errado. Por quê? Porque o médium é consciente.
O médium também quer intervir na comunicação, e o médium não pode intervir na comunicação do mundo espiritual. Esse é um caso muito interessante. Muitas vezes, o médium quer dar... Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem interessante. Muitas vezes nós vamos começar a falar alguma coisa e queremos dizer alguma coisa, o médico, o espírito dá um nó na nossa garganta e aquela palavra não sai de jeito nenhum. Não sai de jeito nenhum. Não sai. Vai depender muito, não sai de jeito nenhum. Quer dizer, o próprio espírito, naquele momento, ele não deixa o médico dizer aquilo que estava querendo dizer. É muito interessante também essa passagem que você pode colocar como referência. O espírito quer dizer alguma coisa, o médium é consciente e quer dizer aquilo, quer fazer alguma coisa, quer intervir na coisa. Isso daí você encontra naquele livro, que realmente é para já ter pego o nome, que eu não me lembro, que Divaldo, Vitor Hugo escreveu através de Divaldo, acho que você pode até saber, que ele começou a fazer o livro, aí Divaldo disse, já sei o final do livro. Isso já no primeiro capítulo. Quando foi no segundo capítulo, Divaldo, já sei o que vai acontecer. Aí o professor Vitor Hugo disse o seguinte, então, meu irmão, ficou na dele, e quando começou a psicografar, começou o capítulo 20, depois passou por 10, foi para o 15, isso eu estou dizendo assim, que não foi desse jeito, só para ter um exemplo. Fez o capítulo 20, fez o capítulo 25, veio o capítulo 10, veio para o 8, pelo 7, quando terminou, ele disse, agora você, Edivaldo, coloque na sequência dos capítulos, porque estava... Edivaldo ficou voando, porque Edivaldo que teve na questão da psicografia, da edição do livro que está trazendo através dele. São esses casos. No caso que você já falou aqui, no caso da psicografia, psicofonia, nós já comentamos esse caso. E o outro caso que você falou é os médios, os primeiros médios narrados no Evangelho é psicofônico. O próprio Livro dos Espíritos, Kardec, quando foi trazer, qualificar ou trabalhar através da sua condição prática e conhecimento, ele começou os médios de uma cidade e outra. Fazia pergunta a médios de León, fazia pergunta a médios de Paris, fazia médios até do exterior, aí juntava e dizia, através de crianças. E daí os espíritos diziam a mesma resposta que ele dizia com o médium em Paris, dizia em León, dizia em outra cidade, a mesma coisa. Então, ele definiu que era Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso daí é a definição, são os médios que queria trazer a mensagem, e Kardec foi que compilou, né, fez a compilação daquela mensagem que já trouxe para todos nós. E tem outras perguntas, nossos amigos, né? O Renato, ele está perguntando aqui, os primeiros médios, quer dizer, assim... Não, em cima, Rejane. Os primeiros médios narrados no Evangelho eram psicofônicos? Podia ser psicofônicos, podia ser vidente, audiente, mas ele tratou da questão da psicografia, na captação do material para concatenação do material para a formação da codificação, foram trabalhados os textos que foram apresentados através da psicografia. As outras aptidões mediúnicas não entraram. Claro que nas reuniões que ele realizava de estudo, não aparecia apenas a psicografia, certamente vinha, porque as conversas que se estabeleciam entre Kardec e São Luís, por exemplo, era através da psicofonia, porque Kardec não era vidente nem audiente, e São Luís não ia escrever para ele, eles conversavam. Agora, a ênfase que foi dada à psicografia
é porque fica registrado e ali você pode comparar e ver o que é viável ou não viável. Aí o próprio Kardec, trabalhando na elaboração do discernimento do Livro dos Espíritos, certa vez, numa segunda-feira, ele começou a ouvir pancada lá na parede e bater o tanto que ele teve que parar o serviço. Na terça-feira, ele foi para a residência da família de Maison e lá o Espírito disse que ele refizesse tudo aquilo que estava errado. Ele estava fazendo da cabeça dele, naturalmente intuído, mas ele estava fazendo errado. E aí foi feito exatamente o contrário. Tem outra passagem também numa obra de André Luiz. André Luiz escreveu um texto e aí o meu Bezerra disse, não, está errado. Aí a mãe, não, está certo, está errado, disse, para, suspende a psicografia. Na semana seguinte vieram, o irmão Bezerra está certo, então refaz. Viu, Amadeus? Também ele que ele está dizendo também, os primeiros médios narrados do Evangelho, olha o seguinte, nós sabemos que Mateus foi que escreveu, que esteve presente, foi um que esteve presente, ele e João, né? João esteve presente na presença de Jesus e escreveu a psicografia. Mas também temos aí algumas mediunidades de uma beleza esquerda, né? Que é a mediunidade de efeito físico através da cura. Também teve a psicofonia, como ele estava falando, que teve a questão do Pentecoste, né? Sim. As comunicações de vários espíritos e espíritos de cada um da sua região, dando comunicação, de certo ponto. Eu estava jogando... daí a gente segue a psicografia. Eu estava jogando em outra área do campo. Ele estava pensando que ele estava se referindo ao material da codificação. Não, ele estava se referindo aos Atos dos Apóstolos. Com certeza. Você vai lá em Hermínio Corrêa de Miranda, As Marcas do Cristo, lá em Filipe, em vários lugares, na época da implantação do cristianismo nascente, né? Os médios faziam aquela preleção interpretando os textos de Levi, depois curava as pessoas impondo as mãos, aí saíam os pacientes, ficavam os apóstolos, ou seja, os seguidores de Paulo e os trabalhadores naquela causa de divulgação. Aí vinham os espíritos psicofonicamente orientar para onde eles iam, quem deveria ir, o que deveria fazer, quem deveria procurar. Naturalmente, esse trabalho era feito através da psicofonia. Desculpa, meu irmão, eu estava em outro quadrado. Tá certo. Então, existe também a questão que as comunicações, por exemplo, nós encontramos em Paulo, não sei, vamos dizer assim, tem uma questão de Paulo muito interessante, que ele dizia, você foi batizado pelo Espírito Santo? E quando era batizado pelo Espírito Santo, existia uma mediunidade ostensiva que poderia curar, como Paulo também curou, né, naquele tempo. Mas nós estamos chegando ao nosso tempo, agradecemos. Amigo, pode colocar, Regiane, o que o nosso amigo colocou. Qual? Bote aí eles que editar a conduta. Por isso, eu espero que o Espírito punido... Vamos lá. Já vi médicos do animal por não respeitarem seus guias. Eles queriam ditar a conduta do espírito. Certo. Por isso, eu separo os espíritos por, entre aspas, nível. Não generalizo os espíritos. Aí, me entendem? Eu entendo você, amigo. Entendo bastante e eu agradeço pela sua participação muito, muito boa. Agradeço bastante, porque você faz a gente conversar, transmitir melhor ou trazer algo diferenciado para a comunicação. Muito obrigado. Quinta-feira nós estamos aqui de novo. Amadeus. Está convidado, né? Está convidado, Renato, a voltar conosco na próxima quinta-feira e prosseguimos com esse estudo. Vamos para a prece final, né? E pedindo a Regiane
a Regiane. A ele, qualquer outro que quiser entrar em comunicação com a gente, nós estamos aqui, colocamos na tela. Tá certo? Vamos, Regiane. Então, agradecendo a todos, vamos dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nos erros das nossas próprias imperfeições, e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque só vosso é o reino, o poder, a glória e a majestade para todos sempre. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e desejamos uma boa noite e ótima semana a todos. Até a próxima! Boa noite, Brasil! Boa noite, amigos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.